Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje então a gente vai para o nosso quarto vídeo de dicas no canal e o continente desse vídeo vai ser a Ásia. Eu tô devendo esse vídeo aí para vocês já faz um tempo, que eu falei que ia soltar um por semana, acabou que passaram umas semanas e eu não soltei mais nenhum. Então voltamos aí com a nossa série de dicas, vamos aí para o continente asiático, fazer uma varredura aí nas coberturas oficiais ao longo do continente, né? Então, é isso. Antes da gente pular para o Google Maps, não esqueçam de jogar a liga. Vai terminar, se não me engano, quinta-feira. Primeira rodada ainda. Está na primeira rodada da nossa segunda liga oficial. Então, aproveitem. Quem não entrou ainda, tá aí o link na descrição. Entra aí para jogar com a gente, para jogar do início até o fim e não perder nenhuma rodada, beleza? Ainda dá tempo. Então é isso, vamos lá para o Google Maps. Ok? A Ásia está aqui em foco já, beleza? Então, enfim, a gente vai excluir a Rússia, que eu já falei da Rússia quando a gente falou de Europa. Ok? Então, a gente vai fazer uma varredura aqui, né, da esquerda para a direita. Mas antes eu queria mostrar para vocês, né? Vou puxar aqui o bonequinho do Street View e mostrar que na Ásia nem todos os países têm cobertura, né? Apesar de ser um continente bem grande, muitos países não têm cobertura. Então, enfim, aqui no Oriente Médio, né, cobertura oficial só Israel, Jordânia e Emirados Árabes Unidos. Aqui o Sudeste Asiático tem bastante, né? Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos, enfim, Malásia, Indonésia, Filipinas. E aqui também, né, nessa parte Japão, Coreia, Taiwan, Hong Kong e Macau, né, que são colados aqui na China, que a gente vai ver também. Ok? Então, enfim, Bangladesh, Butão também tem cobertura. Nessa parte aqui, próximo ao Cazaquistão, Turcomenistão, só o Quirguistão tem cobertura, que é essa que eu estou circulando agora. Beleza? Então aqui a Sri Lanka tem cobertura. E a Índia, vocês podem ver que elas tem vários pontinhos, né? Enfim, esses são trackers, que são pessoas que fazem a cobertura do Google, né, encaminhadas, né? Então muitas vezes são algumas trilhas, alguns templos que você vai conseguir visitar na Índia, mas apenas com pessoas que levam, né, andando a câmera. Então vamos começar da esquerda para a direita. Vamos começar primeiro por Israel. E eu queria mostrar aqui primeiro, né, dando um foco aqui em Israel, onde está concentrada a cobertura. Então, principalmente Tel Aviv, né, Jerusalém, aqui Netânia e Haifa, mais, né, de Tel Aviv para o norte. E aqui abaixo, pouca cobertura, né, só algumas principais estradas. Ok? Então, separei aqui uma localização em Israel para mostrar para vocês. Então, né, tem alguns jeitos bem fáceis da gente reconhecer Israel. Né, o primeiro, que é algo bem único, né, de Israel, que é a língua, que é o hebraico, que tem, né, essa característica aqui. Ela destoa bastante de todas as outras línguas. Então, o hebraico, que você vai encontrar apenas em Israel. Outra coisa que vocês talvez tenham percebido são as placas amarelas, né, tanto na frente quanto atrás, nos carros. Né, as placas são amarelas. Então, algo bastante tranquilo de a gente reconhecer. E outra coisa muito interessante também de Israel, que o meio fio ele é pintado assim, né, meio zebrado, e geralmente de vermelho e branco, como esse aqui. Aqui a gente até tem um exemplo de amarelo e vermelho, mas geralmente quando eu encontro é vermelho e branco, né, assim como esse aqui e esse aqui também. Beleza? Então, Israel, fácil de reconhecer, essas características bastante únicas, beleza? Bom, nosso segundo país então vai ser a Jordânia, que é bem na fronteira aqui com Israel. E vocês podem ver que não tem tanta cobertura, né? Tem algumas estradas aqui, né, que vão para sul, mas a principal cobertura está focada aqui em Amman, que é a capital. Ok? A Jordânia é um país bem tranquilo a gente reconhecer também. Né? No Oriente Médio é bastante comum, assim como nos países, né, do sul da África, a gente vê essas linhas amarelas, né, externas às estradas. Então isso é bastante comum também no Oriente Médio, como é o caso aqui da Jordânia. Ok? Jordânia, né, se você não estiver na cidade, bastante comum que você encontre, né, paisagem como essa aqui, deserto, com algumas montanhas também desertas, ok? E um jeito fácil de reconhecer é o carro que faz a cobertura em Jordânia, esse carro preto, sem antena, ok? Então, se você combina essa paisagem, essa característica com esse carro preto, você vai identificar facilmente a Jordânia. Fora, né, que se aparecer alguma língua, né, é uma língua árabe, então mais um modo aí de você conseguir reconhecer esse país.
Beleza? Nosso próximo país então vai ser o Quirguistão. O Quirguistão é um país que tem cobertura oficial, mas não tanta. Então eu vou mostrar aqui o bonequinho. Então, né, algumas estradas aqui. A principal cobertura está focada aqui em Bishkek, que é a capital. Então vamos lá. O Quirguistão é bem fácil de reconhecer, principalmente por conta do carro de cobertura, que é esse aqui. Então, tem ali duas barras e os retrovisores aparecendo. E é um carro prata, né? Como a gente pode ver ali, até pelo reflexo e, né, por essa vazada que dá aqui. Outra coisa relacionada ao Quirguistão é a língua, né? Eles utilizam o alfabeto cirílico. Então você vai ver algo desse tipo aqui, né? O alfabeto cirílico. Outra característica também é um país muito montanhoso. Então, quase sempre, né, em todas as localizações do Quirguistão, você vai ver montanhas, geralmente com gelo, né? Como essa aqui. Essas aqui estão até bem próximas. Ali a gente vê mais outras no horizonte. Beleza? E outra coisa característica do Quirguistão também são essas árvores aqui, né? Que elas são bem altas e finas. Eu não sei o nome dessas árvores, mas enfim, ela tem muitas, em quase totalidade, né, da cobertura que a gente encontra. Então aqui, coisas desse tipo aqui, você vai encontrar no Quirguistão. Beleza? Então, o próximo país aqui, Emirados Árabes Unidos. Ok? Então eu vou dar um zoom aqui, mostrar a cobertura. A cobertura ela é praticamente focada em Dubai, né? A cobertura oficial está toda aqui quase focada em Dubai. Existe aqui perto, né, do Golfo do Oman um pouco de cobertura também, e essa parte aqui ela é mais montanhosa. Então eu separei aqui uma localização, né? De novo a gente vê as linhas amarelas externas à estrada, que é bastante comum aqui no Oriente Médio. A língua, né, árabe. Quase sempre vai estar, né, com essa tradução também, mas língua árabe, ok? E o carro de cobertura é branco, né? Aqui ele está meio na sombra, mas enfim, o carro que faz a cobertura aqui nos Emirados Árabes Unidos é um carro branco, né? Esse clima bem desértico, né? Assim como a maioria do Oriente Médio, ok? Beleza, então nosso próximo país vai ser a Sri Lanka, que é um país que fica bem aqui ao sul da Índia. E é um país bem pequeno, e está praticamente com a totalidade, né, do território, né, com cobertura aí do Google Street View, beleza? Então tem jeitos bastante simples de a gente reconhecer Sri Lanka. O primeiro deles é pela língua. Então essa língua, esse alfabeto aqui que eles utilizam, que é bastante redondinho e bastante único e característico. Então essas letras bem redondinhas aqui são da Sri Lanka, você vai reconhecer bem facilmente. E outra coisa interessante também é o carro, que eu vou até andar um pouco para frente, ficar mais fácil de vocês reconhecerem. A gente fala que o carro da Sri Lanka, a frente dele parece a bandeira da França. Então vocês podem ver aqui uma mancha vermelha, né, uma mancha branca e uma mancha azul. Então se assemelha bastante à bandeira da França. Então é um jeito também tranquilo de você reconhecer a Sri Lanka. Beleza? Fora, né, que é um país bastante florestal, esse clima mais tropical, palmeiras e floresta bastante intensa. Beleza? Então o nosso próximo país agora vai ser Bangladesh, ok? Bangladesh é um país aqui que tem cobertura, mas não é em todo o território, né? Fica concentrado aqui nas principais cidades, Dhaka, capital, Chatong também, e aqui um pouco acima. Nem toda a cobertura vai ser dessa forma aqui que eu vou mostrar, mas isso aqui é algo bastante característico, que é esse carro aqui, né, com as duas barras também. Os retrovisores, né, laranja não, vermelhos, né? E o carro ele é verde, como a gente pode ver ali, ele é praticamente verde ali pelo reflexo. Então esse é um carro que você vai encontrar bastante em Bangladesh. Fora que a língua de Bangladesh aqui, enfim, tá um pouco borrado, mas dá pra gente ver que tem esse traço, né, acima, e essa escrita, né, com esse traço quase contínuo ao longo aí, né, dos caracteres, enfim, da língua. Beleza? Que é bastante comum também na Índia, acho que é bastante parecido com algumas regiões da Índia, do Nepal, né? Enfim, mas como esses países não têm a cobertura, né, assim como Bangladesh, a gente consegue excluir e identificar facilmente Bangladesh. Beleza? Nosso próximo país então é Butão. Butão é um país aqui que tem sim cobertura oficial. Se eu não me engano, a cobertura oficial ela fica concentrada aqui na capital Thimphu. Essas outras aqui, se não me engano, não são oficiais, mas enfim,
É um país também fácil de a gente reconhecer e eu vou mostrar aqui algumas dicas. Então tá aqui, a gente está aqui na capital. Enfim, o que destoa bastante aqui é a arquitetura, na verdade. Esses prédios eu acho eles bastante elegantes. E enfim, eles têm, né, essa mesma característica, com essas janelinhas às vezes adornadas. E o telhado, né, ele é sempre um pouco mais para fora do que o restante do prédio, enfim, das casas. Né, algumas essas mais para fora assim, né, essas janelas mais para fora. Enfim, essa característica aí de arquitetura acho bastante elegante e é bastante comum aqui no Butão. Outra coisa que talvez vocês tenham percebido aqui são as placas vermelhas, né? Muitos carros aqui no Butão tem placas desse vermelho bem forte. Então, bastante comum aí no Butão, um jeito fácil de a gente reconhecer. Ok? Fora que é um país, né, muito montanhoso, próximo ali ao Nepal, aos Himalaias, então sempre você vai conseguir ver montanhas altas, né, aí nos horizontes aí de Butão. Então, combinando todas essas características, é fácil de a gente reconhecer. Se vocês quiserem, né, ver aqui um pouco, às vezes, da escritura aqui, da língua. Beleza? Então, aí Butão. Nosso próximo país, então, vai ser a Mongólia, né, que é um país que tem, né, uma região muito grande, né, de deserto, aqui mais a sul, mas que tem sim cobertura oficial, bastante concentrada na capital, em algumas das principais estradas que caem ali na capital. Então aqui a gente está meio que na principal rua de Ulaanbaatar, que é a capital. Então, de cara vocês podem ver esse carro, né, com essas barras bem fortificadas e esses apetrechos aqui na frente. Então esse carro é bastante comum na Mongólia. A Mongólia é um país, né, que utiliza o alfabeto cirílico. Então você vai ver, né, a língua dessa forma aqui, né, o alfabeto cirílico. Ok? Então, enfim, esse aqui é o rosto da Mongólia. Separei uma outra localização, numa área mais residencial da Mongólia, com um carro diferente, né, um carro também com as duas barras, parecido com o de Bangladesh, eu acho, né? Enfim, esse carro aqui que também faz cobertura na Mongólia, geralmente em áreas mais residenciais. Esses prédios, né, são parecidos com alguns russos também, que são bem retangulares assim, né, quase no chão. A gente não vê meio que pilastras, né? Enfim, são uns retângulos assim. Geralmente em condomínios aqui na Mongólia são bastante comuns. E uma outra cobertura que eu queria mostrar ali na parte do deserto, né, uma daquelas estradas, é aqui, ó. Você vai encontrar realmente no meio do nada, uma região de puro deserto, e o carro geralmente fazendo a cobertura é similar àquele primeiro que eu mostrei na Mongólia, né, mais fortificado, cheio de apetrechos aqui. É uma maneira aí também de a gente conhecer a Mongólia. Ok, vamos focar aqui agora mais no Sudeste Asiático. Então o nosso próximo país é a Tailândia. A Tailândia é um país que tem muita cobertura mesmo, né? Como vocês podem ver aqui, né? Com a sua extensão, ela vem até aqui embaixo, ó. Até aqui embaixo ainda é a Tailândia. Então, enfim, um país aí cheio de cobertura. Separei algumas localizações aí pra gente ver. Então aqui é a primeira delas, a gente pode ver que a Tailândia é um país que utiliza a mãe inglesa, né, ao de cara. E aqui um pouco da língua, né, do tailandês, que pode se confundir às vezes com a língua de Laos ou a língua de Camboja. Mas enfim, essa aqui é a cara, né, do tailandês. E outra coisa que eu queria mostrar também aqui são esses sinalizadores de estrada aqui tailandeses, né, que tem essa carinha aqui, né, branco e preto. Então enfim, é bastante comum. Então é uma maneira aí da gente identificar a Tailândia. Uma outra localização aqui na Tailândia, essa mais para norte, né, noroeste, né, você pode encontrar, né, relevos na Tailândia, principalmente nessa região de norte e noroeste, ok? Então de novo aqui a língua, o tailandês. E o que eu queria chamar a atenção também são essas estradas aqui, né, que são meio que de concreto, né, elas são essas placas aqui de estrada de concreto. Então bastante comum em alguns países do Sudeste Asiático, principalmente na Tailândia e Filipinas, né? Vou mostrar também nas Filipinas. Enfim, você vai encontrar essas estradas dessa forma. É possível também que na Tailândia, eu não separei nenhuma localização, mas você encontre, né, estradas, né,
de meio que de mão dupla, né? Onde a linha central ela é amarela. No Sudeste Asiático, né? Principalmente Filipinas e Tailândia, no Camboja, você vai ver estradas, né, que a linha amarela divide a estrada. Então, algo a se atentar também. Ok, nosso próximo país agora é Laos. E Laos é um país que tem pouca cobertura, mas tem. Ó, puxando aqui, ó, parece até que Laos não tem cobertura alguma, né? Como vocês podem ver aqui. Mas, enfim, a capital, né, de Laos é bem próxima aqui à Tailândia. Né? E vocês podem ver que tem sim cobertura na capital. E existe também uma outra cidade, que é também próxima aqui, que é Savannakhet. Próxima aqui à Tailândia, que tem também, né, cobertura. Ok? Então, enfim, tem algumas cidades bem próximas aqui da fronteira que tem cobertura. E eu vou mostrar aqui algumas características de Laos. Ok? Uma característica é o carro de cobertura, né? Não é sempre esse carro, mas é bastante comum que você encontre carro desse tipo aqui. Com as barras, um carro prata, né, aparecendo nos retrovisores. Se assemelha muito ao carro da Guatemala e ao carro do Quirguistão. Né? Mas, enfim, pelas outras características, né, da paisagem, você consegue decifrar esses três países. Né? Então, enfim, a língua se assemelha ao tailandês. Então, algo a levar em consideração. E algo que destoa aqui em Laos é justamente as placas dos carros, né, que são amarelas. Então a gente pode ver aqui placas amarelas, né, nos carros aqui, em todos os carros. Então, uma dica valiosa aí para você identificar Laos. Ok? Beleza? Nosso próximo país então é Camboja, também aqui no Sudeste Asiático, faz fronteira com Laos e com a Tailândia. É um país que tem bastante cobertura, né, principalmente aqui ao redor da capital, né, enfim, aqui das principais cidades, né, as três principais cidades. E é um país que é bastante confundido com o Brasil. Eu vejo, principalmente nos duelos que a gente faz lá na live, né, nas lives lá na Twitch, muita gente confunde a Camboja com o Brasil. Eu acho que principalmente, né, por conta do clima e desse solo alaranjado aqui, né, que é bastante comum no Brasil também. Mas no Sudeste Asiático, Camboja é o país que mais tem, né, esse solo alaranjado. Enfim, a língua, ela também se assemelha, né, à língua de Laos e Tailândia. Então, tem que tomar cuidado na hora de decifrar pela língua. Algo bastante comum na Camboja, que eu não sei se é só da Camboja ou se alguns outros países têm também, é esse poste aqui, né, zebrado de branco e vermelho. Né, eu já vi algumas vezes na Camboja, eu não lembro de ter visto em nenhum outro país. Então, isso aqui é algo tranquilo a gente identificar também. Né, como eu disse, né, tem traços amarelos dividindo a estrada. E mais uma dica valiosa para distinguir, né, principalmente Camboja de Tailândia, né, que são dois países que podem vir a se confundir aí, é que Camboja utiliza a mão normal. Né. Essa localização aqui que eu peguei, ela pode ser um pouco duvidosa, né, pode causar um pouco dúbia, porque esse carro ele tá meio que para a mão inglesa, mas a gente pode ver, né, que o volante é na esquerda, né, aqui, assim como os carros no Brasil. Né, então lá na Camboja eles sim utilizam mão normal. Eu imagino que esse carro, né, ele esteja fazendo uma ultrapassagem aqui do carro do Google e por isso que ele está aqui na contramão. Mas a Camboja utiliza a mão normal, não utiliza a mão inglesa. Ok? Beleza? Nosso próximo país é Vietnã, né, aqui, né, colado também com Laos e Camboja. Vietnã, eu não tenho certeza. Eu acho que tem cobertura oficial e a cobertura é feita de moto. Eu não consigo encontrar uma cobertura oficial, mas enfim, todas as coberturas aqui elas são feitas sim de moto. Então eu vou dar um exemplo aqui na capital só para vocês verem. Então ok, né? Aqui a gente pode ver que a gente está de moto, né? E algo bastante comum é que no Vietnã são palavras pequenas, 3 ou 4 letras e sempre com acentos, né? Então aqui tem uma com acento, aqui mais outra com acento, mais outra, bem curtinhas e com acento, né? A língua é bastante diferente, né, da língua, por exemplo, de Camboja, Laos e Tailândia. E é bem fácil de identificar porque são palavras bem curtinhas, cheias de acento. Beleza? Ok, então vamos para o nosso próximo país, que vai ser a Malásia. A Malásia é dividida em duas partes, né? Parte aqui da península e essa parte da ilha aqui, né, em volta de Brunei, também é da Malásia. Beleza? Então, a maioria da cobertura está focada aqui na península, mas aqui também nessa ilha próxima aqui
a região da costa tem também cobertura. Ok? Então, é um país que se confunde muitas vezes com a Indonésia. Então vamos ver algumas características aqui da Malásia. Beleza? Uma coisa que eu achei legal de mostrar para vocês é a placa dos carros. Né? A placa dos carros, ela se confunde um pouco às vezes com a da Indonésia, mas também, se você prestar atenção, é um jeito de você poder diferenciar os dois países. Então a placa da Malásia, ela é o fundo preto, e você vê que tem, né, um fundo preto com uma escrita em branco, um espaço, né, preto, e depois uma escrita branco de novo. Ok? Então essa é a característica da placa da Malásia. Né? Assim como os países, né, do Sudeste Asiático, muito florestal, né, um clima bem tropical. Né? Eu queria atentar aqui, as placas de sinalização geralmente são azuis, né? Mostrando aqui as direções, geralmente azuis. Ok? Aqui uma outra característica, né? De novo aqui as placas azuis, e algo bastante comum é os postes dessas placas serem pretos e brancos, né? Como esse aqui. Aqui tem mais um também, né? Uma placa de sinalização preto e branco. Aqui também. Ok? E outra coisa também interessante, né? Esse país utiliza a mão inglesa. São as linhas que dividem, né? São linhas brancas e geralmente duplas. Né? Então as linhas duplas, elas são mais comuns na Malásia do que na Indonésia. Né? Não quer dizer que você não encontre na Indonésia, ou não encontre linhas únicas também na Malásia, mas são mais comuns na Malásia. Desculpa, essas linhas são mais comuns na Malásia e não na Indonésia. E agora a gente vai para a Indonésia, né? A Indonésia tem é um arquipélago, tem algumas principais ilhas aqui. Né? A principal, né, ilha de cobertura oficial é aqui a ilha onde fica a capital, né? Ilha de Java, onde fica a capital Jakarta. Mas enfim, tem outras ilhas também, né, com cobertura. Então vamos lá para a gente identificar, né, esse país. Principalmente, né, nas placas dos carros, né? De novo, são placas, né, parecidas com a da Malásia, fundo preto, só que dessa vez começa com branco, depois um espaço preto, mais um branco, espaço preto e mais um branco, né? Então a gente percebe aqui, né, esses três escrituras em branco. Aqui dá para ver também, ó, branco, branco, e aí a última a gente não consegue ver, mas enfim, isso é bastante comum na Indonésia. Outra coisa bastante comum na Indonésia, eu não entendo porquê, mas muitas casas têm alguns anúncios, né, com esses banners aqui. Geralmente são banners com fundo preto e vermelho, mas enfim, anúncios, né, propagandas aqui pelas casas. Isso é bastante comum aqui na Indonésia. Beleza? E outra coisa que eu queria mostrar, não sei se vai dar para mostrar tão bem, é que aqui as motos, enfim, vocês vão ter que ver aqui por trás do nome da rua, tem o blur na frente, porque as motos da Indonésia utilizam placas na frente. Então precisa, né, ter o blur. Se eu não me engano, acho que é o único país do Sudeste Asiático que utiliza motos com placas, né, frontais. Então se você vê um blur numa placa frontal de uma moto, você provavelmente vai estar na Indonésia. E esse país é um país que utiliza muita moto. Então volta e meia você vai ter moto para observar aí. Ok, então nosso próximo país é Singapura. Um país aqui ao sul da Malásia, bem pequenininho, porém muito fácil de reconhecer e completamente lotado de cobertura, que se você quiser entrar nos condomínios, você vai entrando nos condomínios de carro. Você consegue passear por toda a Singapura. Beleza? Então, queria mostrar aqui, né, um pouco da cara de Singapura. Você vai ver, né, uma imagem, cores bem vívidas, né, prédios bem altos, sempre muito arborizado, né, geralmente o meio-fio ele, né, é preto e branco, assim como esses aqui. Né, as sinalizações, tanto no chão quanto no asfalto, são sempre muito, muito claras. E esse aqui é tipo a placa de rua, né, da Singapura. E são sempre, né, verdes, escrito em branco. E elas são, né, são nomes bem asiáticos, né, são nomes asiáticos, mas não escritos, né, em uma língua asiática. Mas enfim, no alfabeto asiático, né? E bom, esse aqui é a cara, né, de Singapura. Você consegue reconhecer pela vibe do local, né, que tem essa vibe bem arborizada, prédios altos e essas placas bem características. Separei aqui uma outra localização em Singapura, uma área mais residencial, de novo ali, né, aqui ó, a rua, ok? Outra coisa bastante comum
né, são essas linhas amarelas aqui, duplas, né, ao longo aqui das ruas de Singapura. Isso é bastante comum aqui, ok? E outra coisa que é única aqui de Singapura são essas escrituras no chão, né? Exatamente essas aqui, ó, Ramp Ahead. Então, Ramp Ahead, se você vê isso aqui escrito no asfalto, você está em Singapura, beleza? Mão inglesa, né? Também aqui em Singapura. Ok? Nosso próximo país, então, é Filipinas, né, que é um arquipélago também aqui no Sudeste Asiático. Filipinas, enfim, é um país que tem cobertura basicamente, né, na extensão toda do país. Né, eu vou mostrar algumas características e depois eu vou mostrar, né, uma cobertura que fica aqui, né, nessa cidade de General Santos, que tem um carro diferenciado. Então, vocês ficarem ligados também, beleza? Primeira cobertura que eu queria mostrar, primeira coisa de tudo, de novo, é bastante florestal, bastante montanhoso. Vocês vão ver que aqui, assim, Filipinas não utiliza a mão inglesa. Então é uma maneira bem simples de você diferenciar aí, por exemplo, da Tailândia. Filipinas não utiliza a mão inglesa, ok? Assim como na Tailândia é bastante comum essas estradas de concreto, né? Não asfalto, mas concreto. Linhas amarelas dividindo, né, a estrada, ok? Então essas são algumas características aqui de Filipinas. Outra coisa que eu queria mostrar é esse carro aqui, né? Esse carro que faz cobertura aqui em algumas cidades de Filipinas. Eu acho que ele é único, né? Ele é preto e depois ele tem uma tirinha branca. Então, acho que ele é único. E a língua aqui, né, ela é bem diferente, né, dos outros países do Sudeste Asiático. Você vai ver muita coisa em nomes, em espanhol. Você vai ver muita coisa em inglês também. E também numa língua local é bem que uma mistura, né? Você vai ver aqui, estou mostrando aqui alguns exemplos. Então, enfim. Então, a Joy Pascoal, Board Member. Então, parece meio que uma mistura, né, dessa impressão. Então, bastante comum nas Filipinas. E aqui o carro que eu mostrei, né, que eu queria comentar naquela cidade de General Santos, ao sul. É esse carro aqui, né, com barras, é um carro que parece mais robusto. Então, fica aí para vocês essa dica, pra vocês verem esse carro, ok? Sul de Filipinas, ok? Nosso próximo país, então, vai ser Taiwan, né? Enfim, Taiwan é um país que tem bastante cobertura, apesar de ser um país bem pequeno, né? Praticamente, né, todas as estradas, as regiões aí de ruas tem cobertura oficial, ok? Então, primeiro aqui a gente está na parte plana, né, das cidades. Então, aqui, primeiro de tudo, os postes de Taiwan são muito característicos. Então, eles têm essa característica aqui, listrados na diagonal, amarelo e preto, né, de uma certa altura até o solo. Então, eles vão até o solo, né, listrados. Aqui tem 2 exemplos. Aqui tem mais um, né, enfim. Aqui tem mais uns postes aqui, então vários. Outra coisa é a língua, né? Se não me engano, aqui a língua que eles utilizam é o chinês. Então, enfim, essa língua é mais, os caracteres são mais quadradões, né? Assim, mais preenchidos. Enfim, como vocês podem ver. Então, aqui algumas características de Taiwan. E aqui, queria mostrar também, né, a parte montanhosa de Taiwan. Né? Basicamente, você vai ver montanhas e os postes sempre acompanhando. Então, esses mesmos postes aqui, sinalizando aqui por todo Taiwan, ok? Então, bem fácil de reconhecer. Outra coisa comum, né, são esses espelhos aqui. Eu acho bastante comum nesses países, Japão, Taiwan e Coreia, se eu não me engano. Você vai encontrar esses espelhos aqui, geralmente em curvas, né, mostrando ali, dando alguma segurança ali para os motoristas. Beleza? Agora a gente vai aqui, né, para esses não são países, acho que não são considerados países, não por todo mundo pelo menos, mas Hong Kong e Macau, né? Vamos aqui primeiro em Hong Kong. Então, eu queria mostrar aqui bastante, né, a cobertura bastante extensa aqui, por a totalidade ali de Hong Kong. E eu queria mostrar aqui a cara aqui de Hong Kong para vocês. Então, muito comum esses prédios altos e finos, né, muito comum. E algo que eu acho que é único aqui de Hong Kong são esse estilo de placa aqui, né, com fundo branco. Enfim, com essas escrituras dessa maneira. Então, isso aqui é Hong Kong. Eu vou andar um pouco aqui para frente para vocês poderem ver, né, mais desses prédios, né, como eles são. Né, então, enfim, essa aqui são as principais características aí de Hong Kong. Ok? Beleza? Vamos agora para Macau.
Macau também é bem pequenininho aqui. E até uns anos atrás, né, Macau era colônia de Portugal. Então tem muita coisa em português aqui em Macau. Então pode ver aqui a cobertura praticamente, né, na totalidade de Macau. E aqui é a parte mais central, né? Enfim, Macau é bem exuberante assim, né? E eles têm algumas coisas bem imponentes, por exemplo essa torre aqui que é bastante conhecida, talvez você já tenha ouvido falar ou visto. E Macau é muito curioso que tem, enfim, tem muitas réplicas de coisas famosas aqui em Macau. Então você vai encontrar a Torre Eiffel, você vai encontrar aquele cassino, o Venetian, não lembro exatamente o nome, cassino famoso lá de Las Vegas. Então tem réplicas aqui, né, ao longo de Macau, então é bem interessante. E tem muita coisa em português aqui em Macau, né, já que era colônia de Portugal, por exemplo, que o nome da rua, né, Avenida Panorâmica do Lago Namvan. Então é o nome realmente da avenida. Separei mais uma localização aqui de Macau, né, sem ser a parte central. Pra vocês verem aqui, por exemplo, essa placa, né, que tem aqui, né, escrita aqui, não sei se, imagino que seja chinês, e também em português, né? Então, Rua de Antônio Francisco, tá aqui, né, sinalizado. Né, Macau aqui, como vocês podem ver, utiliza a mão inglesa, beleza? Ok, vamos agora para a Coreia do Sul. Coreia do Sul, um país, né, que tem cobertura oficial, mas não é pela totalidade, né, do território. Então é concentrado, né, nas principais cidades, na capital, por exemplo, Daegu, Daejeon, enfim, algumas, e Jeju, né, que também a ilha de Jeju tem bastante cobertura. Então a Coreia, primeiramente, né, o que mais me chama a atenção é a língua, que é bem fácil de reconhecer. Né, aqui, por exemplo, né, é uma língua que tem muitos traços e círculos. Então, principalmente os círculos, eles destoam bastante. Então aqui você vai ver, né, aqui, por exemplo, ó, círculo, 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 muitos traços, então é bem fácil de reconhecer o coreano. Ok, o poste da Coreia, cuidado para não confundir com o de Taiwan, né, ele também tem esse listrado amarelo e preto, mas ele não vai até o chão. Ele é dessa maneira aqui, ok, não vai até o chão. Vocês podem ver aqui, ó, não vai até o chão na sinalização dos postes da Coreia. Beleza? E a maioria, né, da cobertura da Coreia é feita por um carro preto. Você vai encontrar carro branco também, mas acho que, se não me engano, a maioria por carro preto. Ok? Então, essas aí são as características da Coreia do Sul. Beleza, vamos agora para o Japão. O Japão, um arquipélago aqui que tem praticamente cobertura em toda a extensão do território, norte a sul, leste a oeste. Ok, então até essas ilhotas aqui, né, que são japonesas, se eu não me engano, tem cobertura oficial do Google. Então, enfim, você vai estar podendo explorar o Japão, né, de cabo a rabo. Beleza? Tem algumas maneiras bem simples de reconhecer o Japão. Primeiro, essa câmera mais rebaixada, não sei se vocês perceberam, mas a gente está mais próximo do chão, né, porque a câmera do Japão ela é mais rebaixada. Ok? Essa placa aqui, bastante comum no Japão. Então, enfim, essa placa azul, né, com escrito em japonês e também, né, no alfabeto sem ser japonês. Ok? Então, bastante comum. A língua japonesa, enfim, você vai acabar se acostumando. Eu acho que ela se eu tivesse que dar uma dica, ela é menos preenchida, ela tem traços mais suaves, né? Seria uma maneira de diferenciar talvez do chinês, né, que é encontrado em Taiwan. O coreano é bem fácil de reconhecer, mas enfim, eu daria essas dicas para reconhecer o japonês. Ok? Né? Uma outra localização aqui no Japão, né, também a câmera, né, mais rebaixada, próxima ao chão. Eu trouxe essa localização aqui porque, enfim, queria mostrar os postes, né? Assim como na Coreia e Taiwan, os postes geralmente são sinalizadores, né? Tem sinalizadores. Então no Japão, geralmente na vertical, né, listrado dessa maneira aqui, né? Por exemplo, dessa maneira aqui também. E o mais comum no Japão é essa sinalização aqui. Geralmente são traços sempre amarelos, tá? Geralmente dessa forma aqui, na vertical, no Japão. Ok? Bom, então é isso. A gente cobriu aí a Ásia, né, da esquerda para a direita aí, os países que têm cobertura oficial do Google. De novo, se eu acabei esquecendo alguma coisa, vocês comentem aí. Vamos se ajudar aí a entender um pouco mais, a conhecer um pouco mais o Street View da Ásia, beleza? Mas no mais era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aprendido aí. Usem essas dicas aí no GeoGuessr, façam boas pontuações aí, porque tem muita coisa aí que a gente vai percebendo aos poucos e que ajuda bastante nos nossos palpites, beleza? Então é isso.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais um vídeo de dicas. E até o próximo. Valeu!